Olha, o início da minha formação, desse reconhecimento dessa identidade diferente, do jeito de ser diferente, da sexualidade, foi desde quando eu me entendo por gente. Já sabia que eu era diferente das pessoas, da minha família, né? Da minha irmã. Principalmente quando eu fui pra escola, aquilo ali ficou bem marcado. Porque você é criado numa família onde só tem mulheres, você dorme no quarto de mulheres e daqui a pouco você não é mais mulher. E aí a professora manda fazer uma fila de meninos e meninas, eu fui pra fila de menina e a professora me deu um puxão de orelha e rindo, gracinha. E como se eu soubesse o que eu estava fazendo e que eu tivesse feito aquilo de propósito. E até aquele momento eu não tinha me dado conta de que eu pensava dessa maneira, porque a gente não cria discurso, né? A gente simplesmente a gente simplesmente faz. E depois disso, agora mais velha, que eu remoendo isso, comecei a pensar, mas sempre teve lá, latente. E aí eu acho que conforme as pessoas, a sociedade vai te dizendo, não, você é menino, você é menino, você é menino, você é menino, acaba que você cria um recalque, um medo, uma vergonha de você assumir, ou então de você adotar aquela visão para você, não, é isso mesmo. Então, esses desejos meus, essa coisa minha da formação do corpo, quando eu tive mais ou menos 8 anos, eu comecei a desenvolver ginecomastia. Então, eu tinha seios grandes e eu achava que aquilo ali que eu ia me desenvolver, que eu ia mudar e que eu ia virar mulher, fantasia, né? E não aconteceu. Então, eu recalquei aquilo ali e fui viver a minha vida. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. E internamente, sempre no meu quarto, né? Eu tinha sorte de casa grande, casa de mulheres. Depois que eu fiz 6 anos, eu fui dormir no quarto dos homens. Mas o nosso armário era muito grande e metade dele era da roupa das meninas, porque tinha muita coisa de mulher e elas tinham que botar no meu quarto. E aí era festa, só fechar a porta, tava todo mundo trabalhando, os meninos estavam trabalhando, meus tios. Eu cresci numa casa com tios, eu fui criada pelos meus avós, né? E ali eu fazia festa com. Tu botava a toalha na cabeça, colocava as roupas, colocava o sapato, bolsa, cinto, vestia todas as roupas que eu podia e aquele ali ficou sendo o meu mundo durante muito tempo até o final da adolescência, que eu me dividia entre essa brincadeira que me realizava e me realizava de uma maneira que era bem interessante, porque eu não estava sonhando que eu era apresentado, que eu tinha um show, que eu era poderosa e que não sei o quê. Eu fazia coisas do dia a dia, eu me colocava roupa, colocava as revistinhas da minha religião, né? Porque eu tive uma questão muito grande, uma religião muito forte na minha adolescência, e eu para tentar fugir desse estigma, para tentar fugir dessa coisa que me perseguia, da família, de tudo, eu acabo indo para a religião como uma válvula de escape. E eu lembro que nas minhas brincadeiras era essa, eu botava minha roupa e eu ia fazer uma pregação de porta em porta, porque a minha religião ela faz isso, né? Fui criada como uma pessoa testemunha de Jeová. E na religião a gente tinha esse hábito de visitar as pessoas e fazer o serviço de pregação. E nesse serviço de pregação era que eu acabava me realizando, fazendo em casa, como com eu mesma, me sentindo o ser pleno que eu poderia ser ali naquele momento entre quatro paredes. Infelizmente isso ficou durante muito tempo e aí eu só fui entender a questão trans muito depois, quando eu já tinha 21 anos e já tinha tido uma vida enquanto homem gay, enquanto um menino, né, gay, tinha já experimentado, porque eu tinha sublimado mesmo aquilo do passado, né? Para mim era só uma coisa de vestir roupa de mulher dentro do quarto, não tinha problema. E quando faço 18 anos e eu abandono a minha religião, eu encontro um mundo totalmente diferente, imenso, grande, boate, gay, homens e um monte de coisa. E aquilo ali pra mim era aquilo que eu podia ser. Era o mais próximo daquilo que eu poderia ser. E eu fui.
Mas durou pouco tempo. Foram uns 3 anos apenas. E logo depois, aquela coisa, a coisa trans, ela foi me pegando. A coisa de que eu precisava fazer alguma coisa com o meu corpo, a coisa de que eu precisava fazer alguma coisa comigo, tomou conta de mim e eu não conseguia mais, a ponto de eu não conseguir mais viver, trabalhar, fazer coisas, né? E aí eu precisei fazer essa transição. Olha, eu fui criada num ambiente, numa criação muito inocente para uma criança da minha idade naquela época. Então eu era muito inocente, realmente ignorante em muitos aspectos da vida, inclusive da sexualidade. Eu não compreendia muitas coisas, então na minha adolescência foi muito pura, muito casta. Eu era virgem até eu sair da igreja. Então, assim, na questão da sexualidade, isso não me impunha nenhum tipo de pressão. Mas para pensar na questão dos papéis, homem e mulher, a religião tem uma diretriz muito clara de qual é o papel do homem e da mulher. A mulher tem submissão ao marido, submissão à igreja, à religião, e o homem é o cabeça, aquele que comanda, aquele que domina. Mas todos têm uma parte comum no ministério, e é assim que a religião. E é assim que a religião ela vai crescendo. Para mim era interessante, engraçado, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Era interessante o fato de eu ter. é, Era interessante para mim o fato de eu ter alguns privilégios que na verdade só os homens tinham, que era o privilégio de subir a tribuna, que era o privilégio de fazer coisas dentro da igreja, de vender os livros, de participar no balcão, né? Onde as pessoas retiram as publicações para poder distribuí-las nas ruas, participar de cuidar do som, cuidar das pessoas. Tudo isso eram as tarefas masculinas dentro da igreja. E eu gostava disso. Mas, ao mesmo tempo, isso não eximia de mim o desejo de estar junto com as irmãs, de atuar junto com as irmãs e de fazer a pregação. Por exemplo, eu era um jovem missionário, que é uma tarefa que na minha religião é uma tarefa de 99,9% das mulheres, porque elas têm mais tempo, né, por conta do machismo, da configuração das relações sociais aqui no Brasil e no mundo. E é isso. Para mim tinha esse peso de que eu não podia fazer aquilo que era de mulher, mas ao mesmo tempo eu gostava das duas coisas, de transitar entre as duas coisas. Olha, a minha vontade de entrar na igreja foi completamente minha. A minha família não é Testemunha de Jeová, apenas um tio meu é. Minha família é totalmente católica, toda católica, o que significa que houve um rompimento muito antes de eu. O rompimento já começou por conta da religião, né? Já começou, o rompimento já existia justamente por conta da minha expressão de gênero, já quando criança já era bem acentuada, e isso fazia com que a minha família se afastasse de mim e tivesse vergonha de mim. Tanto é que eu não brincava com os outros meninos, eu não soltava pipa, eu não fazia nada. Quando eu vou para a religião, há uma primeira ruptura, porque os Testemunhos de Jeová têm hábitos que são bastante diferentes de todas as religiões, e elas que criam facilmente animosidade. Os Testemunhos de Jeová não comemoram o aniversário, não comemoram o Natal, não comemoram o Ano Novo, algumas datas festivas. Tem alguns procederes, né, um modo de ver a vida. Existe a questão da trindade, que a gente não acredita, para os católicos é muito importante. Então tudo isso fez com que a minha família fosse muito refratária e opositora à minha entrada na religião. Logo depois disso, e a minha entrada na religião foi, claro, impulsionada não pela minha família, mas talvez pela oposição da minha família, né? Talvez a vontade de sair daquele mundo claustrofóbico, onde eu era julgada pela minha expressão de gênero, fosse interessante para mim naquele momento. Mas o meu encontro religioso foi real.
Meu encontro religioso, meu encontro com o conhecimento da Bíblia foi real. E foi o que me sustentou na minha vida toda até agora, né? Porque as minhas avós são pessoas muito dedicadas ao estudo. Então, na minha adolescência inteira, eu aprendi a falar inglês. Eu já sabia falar inglês quando eu tinha 18 anos. Eu já sabia, eu já tinha lido a Bíblia pelo menos umas 3 vezes, o que me dá um repertório muito melhor, uma fala melhor, né? Então, essas coisas me ajudaram muito, foram muito valiosas para mim. Eu aprendi língua de sinais, né? Eu fui fazer a tradução com os surdos, aprendi dentro da religião o meu ofício. E quando eu fiz 18, 19 anos, eu fui trabalhar já como tradutora por conta de tudo aquilo que eu já tinha aprendido. O rompimento com a religião, né? O rompimento com a religião, ele se deu quando eu tinha mais ou menos 18 anos, 16 anos, eu tinha um primo que me deu um beijo na boca. E eu fui contar isso para os meus líderes religiosos, que imediatamente instalaram um tribunal parecido com aquele da Inquisição, para determinar qual seria a minha sanção a partir do momento que eu tinha cometido um pecado. Um beijo na boca de um homem. E a partir daí, esse tribunal resolveu que eu ia perder todos os meus privilégios dentro da religião. E o que ficou muito complicado, porque imagina você, uma pessoa muito ativa dentro de uma igreja que a partir do nada para de fazer tudo. Todo mundo ficou questionando e comentando e ficaram sabendo por alto, desconfiavam dos motivos. Aquilo foi muito deprimente para mim, foi muito difícil de lidar com aquela situação. O tempo foi passando, eu fui tentando, até que um dia eu resolvi que eu ia sair da igreja, que eu ia sair da religião e que aquilo ali não fazia mais sentido para mim, já que aquelas pessoas tinham dificuldade de compreender e de lidar com as minhas questões da maneira satisfatória. Ele era um primo meu, aquele amorzinho de primo, um amor platônico que a gente se encontra, se abraça, se sarra e pensa em fugir, casar. Esse tipo de conversa que a gente tem com o primo e que no meu caso ficou só num beijo. Né? Até porque, como eu falei pra você, eu não tinha esse expediente, digamos. Mas, perdão. E simplesmente a gente já tinha um relacionamento a gente já tinha essa coisa platônica que ia desde a infância e foi se esticando, até que um momento a gente teve uma oportunidade, um Natal que ele foi passar na minha casa e ele me deu um beijo. E eu gostei, claro, eu também queria, eu também gostava dele, eu também estava emocionalmente envolvida, mas naquele momento ali que eu fiz a confissão e que eu contei do beijo na religião, eu estava apavorada com a repercussão daquilo ali e arrependida do meu pecado, na verdade. Eu identificava como um pecado, só que como minha religião é muito técnica, a minha noção era que o que a gente era ensinado, né, entre o que era depreendido, que não era uma coisa muito clara, era que você poderia ter pensamentos, mas você não poderia ter ações. E essas ações eram pecaminosas, né? Então, aquele ato tinha sido pecaminoso. Olha, quando que eu começo a nomear isso? Eu não sei te responder essa pergunta. Porque eu nunca nomeei, eu simplesmente quando saí da religião, já me nomearam, né? Não, na verdade, as pessoas sempre me nomearam pra mim. Eu nunca pensei nisso. Nunca foi algo que eu coloquei como uma imposição pra mim. Era sempre algo dos outros. Os outros é que apontavam pra mim o que eu era. Você é viadinho, você é gay, você é isso, você é aquilo. E sabe como você tem um menu? A pessoa tá dizendo, isso, é aquilo, aquilo, aquilo ali. Então eu falo assim, tá bom. Então minha avó olhava pra mim, teve uma vez, eu lembro muito bem, quando eu era criança, eu tava rindo dos Trapalhões. Tinha o Sargento Pincel e a minha avó olhou pra mim e perguntou, é isso que você quer ser, né? E eu olhei pro Sargento Pincel e eu dei uma gargalhada. E eu falei, Mas porque era mais próximo daquilo que eu podia, que eu conhecia.
Mas é engraçado, eu não fazia, é uma coisa que eu sempre penso, eu não fazia distinção entre qual era aquela transexual da década de 80? A Roberta Close. Pra mim, eu não me ligava, não fazia o clique. Ah, eu sou igual ela. Não, eu não fazia esse clique. Mas eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu tinha desejo por meninos. E eu sabia que eu era diferente dos outros rapazes. Eu sabia que eu gostava de coisas diferentes. Eu sabia que eu gostava de coisas de meninas. Eu sabia de tudo isso. Agora, se era gay, se era homossexual, se era trans, se era... Eu nunca fiz esse tipo de... Porque a gente não pensa nessa linguagem nessa época, né? Eu não sei. Eu não dei muito pensamento pra isso. O pessoal falou, você é viado? Eu sou viado, não tem problema. Não elaborei muito, não. Fui... Ainda fiz assim, ainda fiz melhor ainda, meu amor. No dia do meu aniversário, tá entendendo? 19 anos, eu falei assim, quer dizer que eles ficam ali dizendo que o meu problema é que eu sou muito... Porque assim, na religião, depois que eu passei por todo aquele julgamento, eu continuei, tentei voltar, e eles continuaram me acusando, meus trejeitos. Disseram que os meus trejeitos, quando eu traduzia Libras dentro da igreja, eram muito afeminados. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Obrigada. Primo, onde você tá? Hoje é meu aniversário. Eu quero perder a virgindade. Fui perder a virgindade, saí da igreja e nunca mais voltei. E fui viver minha vida, ficar dando ponta de murro. Como é que é? Murro em ponta de faca, não? Agora, nomear, nunca nomeei. Tá. Meu envolvimento com os surdos e com os surdos LGBTs. Eu já, conforme eu já tinha falado, já dentro da religião eu comecei a aprender. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me batizei no dia 26 de agosto de 1995 e na quarta-feira, 3 dias após, eu já estava fazendo a minha primeira tradução. Então eu tenho oficialmente 22 anos como tradutora de língua de sinais. E eu traduzi dos 13 aos 19 anos dentro da religião, exclusivamente. E lá eu conhecia todos os surdos e a comunidade estendida que relacionava-se com aqueles surdos da igreja. Quando eu saio da igreja, eu já tenho um emprego garantido, porque eu já era uma tradutora boa, né, para a época onde não havia nenhum tipo de faculdade. Eu era uma profissional preparada porque eu tinha uma intensa participação e contato com os surdos. E eu começo a trabalhar no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Lá no INES eu começo a trabalhar entre 99 e ano 2000 e eu conheço vários surdos. Não sei, existe um mito, a gente não quantificou ainda, que existe uma camada da população surda que é LGBT maior do que na população ouvinte. Existe essa impressão, que é muito surdo viado, muita surda sapatão, tem surdo trans, surda trans, tem tudo. E a gente tinha essa impressão de que existia, mas isso não é quantificável, eu não posso nem falar. Comunidade surda, por favor, me desculpe se eu estiver falando uma besteira, entendeu? Alguma coisa errada, desculpa. E eu comecei a fazer contato e amizade com esses surdos do Instituto, muitos deles LGBTs. Eram surdos que estavam em desenvolvimento, adolescentes, eram alguns outros surdos mais velhos, e entre eles o Nelson Pimenta e alguns outros surdos, mas principalmente, eu acho que nessa época, quem me levou para lá foi o Leonardo e o Marcelo. Então, eu tinha 2 amigos, Leonardo Braconô e o Marcelo, que eram surdos, um negro e um outro branco, morador de Vila Isabel, o outro da Vila da Penha. E eram pessoas maravilhosas, eram grandes amigos, estavam me ajudando também a me descobrir, me levando para as boates, me levando para os lugares. Então, quer dizer, eu descubro a vida gay através da comunidade surda, que são os meus lindos, que eu amo demais. E o Marcelo e o Leonardo me levam a uma reunião do Grupo Arco-Íris.
Lá vocês têm vocês já tinham uma reunião especial só de surdos, um grupo, né, de trabalho só com pessoas surdas, onde vocês trabalhavam questões de autoestima, prevenção. E esse grupo tava sem intérprete. E aí, olha só, parece do nada uma intérprete ali do céu, do colo, tentando aprender, tentando trazer para eles aquele conhecimento, porque a vida na surdez é um isolamento que eu acho que não se compara de nenhuma outra pessoa com deficiência. Porque você está isolado do mundo da comunicação, né? Claro que a gente não está contando miséria aqui, é óbvio que eu não estou hierarquizando opressão. Mas imagina você estar longe do mundo onde você se comunica com as pessoas. Então os surdos, eles têm esse déficit comunicacional que naquela época era bem maior do que o de hoje. Eles precisavam de alguém que fizesse esse ponto de contato entre o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos, porque eles ainda não tinham um mundo tão grande que pudesse caber tudo que hoje eles já têm, né? Eles precisavam dessas informações novas, dessa troca, e eu podia fazer essa ponte naquele momento. Então é claro que eu, mais do que feliz, fui fazer essa ponte naquele momento. E a partir desse momento eu passo a atuar. Ai, que horror, eu tô maquiada. E aí, a partir desse momento eu esqueço que eu quase não uso maquiagem. E a partir desse momento eu passo a fazer contato com o grupo Arco-Íris e a participar no grupo Arco-Íris, mas efetivamente aumentar gradativamente a minha participação no grupo através dos surdos e principalmente com trabalhos voltados para os surdos nesse primeiro momento. Eu sou uma sonhadora, sonho tão intensamente que às vezes penso que é real o sonho que deveras sonho. Fiz uma adaptação, mas é isso. E eu não ia ficar presa ali porque eu via que a seara era grande, que tinha muita coisa para fazer. Eu senti que aquilo ali era um local para mim. Tinha uma causa, tinha algo para eu buscar. A emancipação dos surdos era a minha emancipação. Talvez seja isso que eu tenha buscado, talvez, dentro da religião e tenha buscado no ativismo. A minha emancipação e a liberdade dos outros. Talvez tenha sido essa emancipação desde a infância, reprimida pela família, de uma família que nunca lhe acreditou porque teu jeito é diferente, porque você pensa diferente. E aí eu precisava desse mundo, desse descampado para eu correr, para eu fazer alguma coisa, para eu mudar a consciência de alguém e me libertar ao mesmo tempo. Então eu acho que esse espírito sonhador, para mim, é o que me impulsionou e o que me impulsiona ainda hoje, porque eu também hoje poderia ser uma tradutora apenas. Eu consegui uma estabilidade, né, hoje, mesmo como uma pessoa trans, através de todos os anos em que eu poderia ter largado o mandato do Jean, o deputado Jean Willis, com quem eu trabalho muito orgulhosamente. Poderia ter saído de uma série de atividades, mas eu ainda continuo fazendo isso porque eu penso no futuro e eu penso que todas as pessoas trans e todas as pessoas que precisam de emancipação, que precisam de conhecimento, que precisam de direitos, precisam ser tocadas, e eu tô aqui para fazer isso. Lá no grupo Arco-Íris, o que me mobilizou depois dos surdos foram as atividades diárias e corriqueiras. Eu também precisava de uma comunidade. E o grupo Arco-Íris me provia isso.
Eu lembro que logo depois que acabaram os projetos com os surdos, a gente continuou trabalhando ainda na prevenção e trabalhava nos projetos de prevenção, mas uma das grandes coisas, as coisas mais importantes que ficou, que já acontecia também com os surdos, mas que eu gostava muito, eram as interações, né? A partir daquele momento de descoberta. Talvez não fosse nem para trabalhar como voluntária. Ser voluntária era uma recompensa por aquilo que eu ganhava, por participar das reuniões de convivência e ter a possibilidade de me expandir também. Né? Eu acho que aquilo ali era uma coisa que me pegava muito. E eu acho que depois disso eu continuei ajudando em alguns projetos, fui assistente até de coordenação em algumas questões. Mas ali a coisa da transgeneridade estava me pegando já bastante. E eu lembro que teve um período que eu sumi do arco-íris e quando eu apareci já era Alessandra. O que você quer saber como foi o impacto de ter um jovem negro da periferia vindo pro arco-íris e como é que foi esse clash entre duas culturas completamente diferentes. E o que eu te respondo é: a gente, quando é jovem no Brasil e não tem conhecimento a respeito das questões raciais, é muito fácil que você simplesmente sublime tudo isso porque você não se dá conta do peso dessas relações e de como elas são fragmentadas. Então, eu, como toda pessoa negra de classe média, baixa do Rio de Janeiro, aprendi a sublimar a conversa sobre racismo. E aprendi a não ler as situações onde o racismo acontecia. Além disso, eu vim de um background privilegiado, sim, porque ali no meu micromundo de Campo Grande, na minha escola, eu era a privilegiada. Entendeu? Até os 18 anos. Eu era a. E cheguei nesse mundo do arco-íris pensando que todo mundo era igual. E aprendendo no meio do caminho que existiam várias pedras e que não era nada igual. Que realmente existia um racismo muito grande, um preconceito muito grande, mas que isso tudo era velado e se dava nas relações cotidianas. A minha entrada no arco-íris, ela serve, eu acho que ela vem num momento de renovação. Então acontece o seguinte, que a gente estava sendo renovado ali existe uma renovação desse grupo de pessoas. Esses gays de classe média alta que você diz, eles estão mais na retaguarda nesse momento histórico. Eles estão num período de retreat, né? De recuo, essa palavra. E o arco-íris está sendo invadido por uma série de pessoas de todos os lugares, inclusive do Nordeste, do Amazonas, porque o Júlio Moreira, por exemplo, tem uma origem, né, que vem lá que remonta ao Amazonas. Uma série de outras pessoas que vão chegando também, que também são pobres, que também vêm do subúrbio de Bangu, de Meier, de Madureira, né, Belfor Roxo, e que vão fazer essa disputa narrativa também com essas pessoas brancas de classe média alta que estão lá dentro. E talvez pela maioridade numérica que a gente está assumindo nesse momento, talvez os meus problemas não foram tão grandes assim, né? E o presidente nessa época era negro e era nordestino, então acho que tinha também essa entrada facilitada porque tinha esse ambiente favorável. Ele era favorável de um lado, mas no dia a dia as relações elas aconteciam com alguns encontros que demonstravam que existia esse racismo, que existia esse classismo, que ele pairava no ar, que ele era meio invisível. Só que eu nunca pensava muito sobre ele, porque eu só penso sobre isso agora, como eu falei para você, tornando a repetir, as pessoas da comunidade negra, as pessoas negras no Brasil,
aprendem a não falar sobre o racismo, aprendem que isso é uma bobagem, aprende que não existe racismo no Brasil. A gente não fala sobre isso porque é uma estratégia do opressor, que a gente não saiba sobre esses assuntos e que a gente não tenha consciência sobre isso. E eu segui o fluxo durante muito tempo, até bem pouco tempo atrás. Olha, voltando à questão do racismo, o racismo ele não é simplesmente um sistema, ele é uma ideologia. Ele é uma ideologia para fazer você acreditar que você é inferior a outra pessoa. E nessa ideologia, um dos aspectos que ela toma é justamente quando a gente vai falar sobre corpos e sobre como esses corpos são desejados, a gente estabelece uma hierarquia. E nessa hierarquia, o negro ele está abaixo. Então, assim, é muito interessante, tem um estudo sobre branquitude de uma autora, de uma doutora, que eu esqueci o nome dela, ela é branca, e só uma pessoa branca poderia fazer esse estudo. Em que ela vai analisando através de narrativas de pessoas as hierarquizações que elas fazem de corpos negros e brancos, de como essas hierarquizações elas estão contidas em noções que são, à primeira vista, que são naturalizadas, mas que na verdade elas estão ali colocando os corpos negros hierarquizados bem abaixo. E é justamente aí na beleza que a gente também, nessa coisa do sexo e da beleza que a gente vai pegar. Voltando a mim, é óbvio que eu sofri. É óbvio que eu não era o corpo desejado. Eu era um menino gordo, um menino negro, afeminado, gay ou trans que não tinha ainda feito a transição, como quiser. E tudo isso causava um impacto, claro, na hora da minha relação afetiva. Mas eu também não tinha muita dificuldade com isso, porque aqueles homens daquele público gay não eram os homens que eu estava interessada. Porque eu sempre me interessei pelos homens héteros. Porque, na verdade, eu sempre fui uma mulher trans. Então, aquele público não me fazia muito. Eu não sofria tanto porque a barganha não era. Pra mim, se rolasse alguma coisa, eu poderia até ir, mas eu não tinha essa pretensão. Eu não desejava aqueles homens. Quantas vezes eu já saí com amigos meus pra ir em pegação, que eu fiquei segurando a bolsa dos meus amigos. Que eu, fiz. E que eu não tinha necessidade, até mesmo porque também a questão da minha sexualidade era muito complicada. Eu vim de uma criação muito religiosa. Pra mim, exercer a sexualidade era algo muito complicado, não era algo que deveria ser feito assim de maneira indiscriminada. E isso também ajudou eu também Talvez eu me enganei, talvez eu fechei os olhos para aquilo, para não sofrer, eu sublimei de alguma forma, mas era isso. Eu sei que tinha esse preconceito muito forte, eu sei que eu ficava sempre sozinha, mas para mim também não fazia diferença de nenhuma. Eu saio do arco-íris em 2002, 2001, 2002, 2002. No final de 2002 eu desapareço do arco-íris porque eu entro numa depressão profunda e eu vou começar a fazer essa transição. Quando eu reapareço no arco-íris, um sábado, fazendo uma visita lá, eu trago meu companheiro novo, Peter, e a gente faz uma foto pro jornal O Dia, que acaba virando capa do jornal O Dia. Então, a partir desse momento, todas as minhas incertezas de que eu não teria um futuro enquanto trans, elas acabam sumindo. Porque eu acabo vendo naquilo ali a oportunidade de ainda ser uma ativista e de ainda poder fazer alguma coisa que eu não pensava que era possível. E isso é muito legal. Mas a vida tem vários percalços e eu fico dividida entre a prostituição e esse ativismo. Porque no ano de 2002, 2003, a vida de uma pessoa trans ainda não era a vida que nós temos hoje.
Ainda não era pensado para uma pessoa trans, fora dos muros do ativismo, ter uma vida profissional satisfatória e uma vida acadêmica, social em geral, se não fosse no gueto do movimento social. Então eu acabo indo para a prostituição ainda como uma forma, como um outro recurso, para poder viver a minha vida. E aí eu só vou retornar realmente em 2007 para o Rio de Janeiro, aonde a gente vai se reencontrar e eu vou reintegrar o Grupo Arco-Íris, continuando o ativismo e continuando a fazer uma contribuição. E aí eu vou pegar um seminário de segurança pública, que foi o seminário da Senasp, e que a gente ajudou a fazer toda a preparação daquele seminário. A gente, nesse momento, também produz algum material sobre direito LGBT. E a gente tem uma série de atividades. Foi um ano muito frutífero para o Arco-Íris nessa época. E particularmente, foi muito proveitoso. A gente tinha algumas pessoas muito interessantes, né? Márcio Alonso, né? A gente tinha as meninas, a Silvia Guião, que estava lá contribuindo, o Márcio. A gente tinha todo um grupo de pessoas e o Arco-Íris está numa fase já profissionalizada. Altamente profissionalizada, cheio de projetos grandes, com atividades grandes, coordenando grandes trabalhos. E eu entro nesse novo Arco-Íris que tem toda uma visão de mundo, uma visão de país integrado nas redes nacionais, e vou começando a participar das instâncias conforme eu vou tendo a oportunidade política de representar alguns espaços que o Arco-Íris me permite, né? Que a gente acorda em conjunto. E aí eu vou representar pessoas trans em alguns espaços e vou começar a participar do Ministério da Saúde, em alguns grupos de trabalho, e a frequentar algumas reuniões, alguns eventos. E esse período é que acontece, nesse período que surge ao convite do então governador Sérgio Cabral para que houvesse uma instância LGBT dentro do governo dele. Esse convite foi estendido ao Cláudio, ao grupo político do Arco-Íris naquele momento, que éramos quem estava mais ativo na negociação. Tinha havido toda uma prévia, que vocês já devem saber, que eu não vou ficar aqui me delongando, o movimento social cobrando por respostas, e quando o governador assume, ele resolve tomar essa promessa de campanha e realizá-la. E aí, nesse contexto, a gente precisa compor uma equipe LGBT, e eu sou pensada dentro dessa equipe para ser uma das pessoas que compõem. Era necessário que houvesse uma pessoa trans, era necessário que houvesse uma mulher, era necessário que houvessem negros, era necessário que as pessoas LGBTs representadas estivessem ali efetivamente trabalhando. E foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive, de poder integrar uma equipe de governo numa posição que talvez hoje se equipararia chefe de gabinete. Você chegaria a dizer isso? Não perguntar, né? Com narrativa tem que... Não sei, porque naquela época a gente usava o termo secretária executiva. E a gente tinha... Mas assim, era um trabalho que era legal, porque era cuidar daquele espaço, cuidar da agenda, pensar a relação daquele espaço com os ativistas. Era muito interessante o trabalho, e a gente conseguiu fazer uma grande mudança no Rio de Janeiro com o trabalho da superintendência, que durou 10 anos e foi um trabalho que vai ficar na marca do Brasil. Você nunca mais poderá falar de movimento LGBT no Brasil sem falar de Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos do Estado do Rio de Janeiro. Porque é muito complicado, é uma questão para mim e para todas as pessoas trans que deve ser muito... Tem uma profissão, eu sou tradutora, eu não queria ter que ser ativista LGBT, mas eu tenho que ser ativista LGBT porque o mundo impõe
que você é LGBT. E até sendo tradutora, eu sou a tradutora trans. Então, esse estigma tá sobre mim. Esse estigma, ele é forte. E ele sempre esteve comigo. E como eu falei, não é fácil ser trans. E não era fácil ser trans né, entre 2000 e 2010. E eu sucumbi sim à prostituição, porque naquela época era o que as pessoas trans faziam. Ainda é. 90% das pessoas trans no Brasil se prostituem, das mulheres trans às travestis, principalmente. Se a gente botar os homens trans nesse bolo, vai cair para 60%. Mas aí é porque os homens trans têm uma outra história de vida, é uma outra questão. Então, se você for pegar as mulheres trans, a gente está na prostituição. Os nossos corpos são vistos como depósito de esperma. A gente é vista assim pelos homens. É assim que os homens veem, é assim que os homens falam com a gente. Mesmo quando eles nos desejam sexualmente. A gente não tem perspectiva de emprego, trabalho. A gente não tem nossas vozes ouvidas nesses lugares. Porque a programação neurológica das pessoas é de que você não dá atenção a essas pessoas porque elas não são humanas. E isso se reflete na sua vida, pessoal. Então, isso vai se refletir nas relações, inclusive dentro do meio LGBT. Inclusive dentro do meio LGBT, você vai ter dificuldade, enquanto pessoa trans, de colocar a sua visão. E a gente estava falando disso aqui antes de começar a entrevista, do João Antônio Mascarenhas, e de como os corpos trans eram vistos mesmo dentro do movimento LGBT, talvez não com aquele nome LGBT, mas como esses corpos eram vistos ao longo da história e como eles passaram gradativamente a ter algum tipo de posição de poder somente agora, depois de 2010 e depois dos cursos sobre questões de gênero. É somente agora que as grandes redes LGBTs do Brasil têm pessoas trans à sua frente, no seu comando. E a gente vê isso somente porque está vivendo um período de crise. Porque se o governo fosse de esquerda ou fosse um governo aliado, a gente talvez não estaria vendo isso. Estaria vendo outras configurações acontecendo. Então, a gente tem uma questão que a transfobia, ela é transversal e ela vai atingir a todas as camadas da comunidade LGBT e fora da comunidade LGBT. Então, para ser uma pessoa trans, você precisa ter muita fibra, muita garra e muita coragem para enfrentar o mundo todos os dias e para dizer para o mundo que aquilo que eles dizem que não, inclusive os gays, tá errado. É certo sim e você vai ser. E para você conseguir ter essa liberdade, você só vai fazer isso se você for livre economicamente. Para você ter liberdade econômica enquanto pessoa trans, ou você tem uma herança, ou você tem um salão de cabeleireiro, ou você é cafetina, ou você é prostituta. Para mim, a minha vida nesse período ela era muito cheia desses tipos de conflitos, dessa decisão entre seguir uma linha da liberdade ou estar circunscrita, de estar confinada num destino que desenharam para mim, que não necessariamente era aquele que eu queria. E essa questão, esse dilema, foi um dilema que me acompanhou e que inclusive me acompanha até agora, inclusive ainda, né? Eu sou ativista, militante, me dedico 24 horas, 100% a isso, ou eu largo tudo e vou virar tradutora, que é o que eu sempre sonhei fazer na minha vida. É claro que existe uma questão de afeto poderosíssima e um efeito poderosíssimo simbólico que a rua tem. Principalmente a rua, né? Que tem esse efeito mais rápido de validação e de afeto mesmo, de produção de afeto para as pessoas trans, para as travestis. Porque é ali que a pessoa trans e a travesti tem o seu reconhecimento enquanto mulher e tem a reprodução daquilo que ela pode considerar ser afeto. Afeto no estrito senso e afeto também, claro, num senso mais amplo. Então, é essa possibilidade de ir pra rua, de estar bonita, de ser amada e de amar, e de inclusive amar mesmo ali durante aquele momento do ato sexual, é uma possibilidade única que a travesti não tem oportunidade de ter em outros espaços.
Não necessariamente que isso deveria ser, ai, coitada, ela não tem oportunidade porque ela é prostituta, ela não tem oportunidade de namorar porque ninguém gosta dela. Não é isso. Muitas pessoas veem nisso o seu modo de vida. Eu não quero estabelecer aqui modelos do que é para fazer, que senão daqui a pouco vamos dizer que eu quero estabelecer um modelo cisgênero de comportamento e afetividade. Não é isso. Mas é aquele espaço ali que é poderoso na produção da subjetividade dessas mulheres trans e travestis. Ser tradutora, não tradutora apenas de Libras, mas tradutora de línguas, né? A partir ao longo dos anos eu fui desenvolvendo essas habilidades. Hoje eu falo 6 idiomas. Aqueles que eu consigo trabalhar com eles são a Libras e o inglês. Eu consigo com os dois trabalhar e eu trabalho profissionalmente tanto com o inglês quanto com a Libras. Mas eu não consegui o status ainda, eu não consegui, por uma série de fatores, estabelecer isso como uma profissão apenas única e exclusiva minha. A questão do ativismo também me intriga porque eu gostaria de poder me dedicar apenas à minha profissão, mas mesmo lá na profissão o ativismo me persegue, é isso que eu tô querendo dizer. Porque quando chega lá na minha profissão eu também sou a tradutora trans, que só vai ser chamada para evento porque é bonitinho ter alguém trans fazendo isso porque é legal. Ou então porque eu tenho que falar com um amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo e dizer, pelo amor de Deus, se você não me der emprego, se você não me contratar, não contratar a minha empresa, eu não vou conseguir trabalhar. Né? E isso é muito maçante, porque você sabe que a vida dos outros profissionais não tem essas coisas envolvidas, entendeu? E esse é o dilema entre fazer isso ou estar sempre relegado ao lugar de ativista. Não que ser ativista não seja maravilhoso, não seja grande, e não seja realizador, mas quando você é colocado nessa caixinha apenas, você é vista apenas como a trans. E aí em todo momento você é a trans na sua relação. E talvez o meu problema não seja o dilema com ativismo, nem com ser puta, nem com ser tradutora. Talvez o meu dilema seja com ser trans, porque na verdade eu sempre quis ser mulher. E aí eu preciso ser trans porque a sociedade cisgênera não está preparada, né, com a sua normatividade para mim. E aí eu preciso, para poder me alargar na sociedade, advogar sobre quem eu sou. E é isso que é o ativismo. Que merda, né? Eu queria só ser mulher e poder viver a minha vida sem precisar fazer absolutamente nada disso. E eu acredito que muitas das meninas que forem perguntadas também muitas delas vão dizer a mesma coisa. Então viver com essa pecha é uma bênção e uma maldição. Ser ativista é uma responsabilidade muito grande, porque por mais que você diga que não existe esse lugar bíblico, na cabeça das outras pessoas, principalmente daqueles que são LGBTs, você é vista de uma forma messiânica. Você é vista como uma pessoa que pode resolver os problemas. Você é esperado de você que você tenha opinião sobre todos os assuntos, principalmente agora na época da comunicação. Você precisa saber de tudo, você precisa dar respostas rápidas. E aí a gente, por exemplo, tem um assunto que cai na rede social. Nesse dia, amanhã, se alguém me perguntar e eu não souber, parece que o mundo acabou e que você é a pessoa mais incompetente do mundo, que não consegue acompanhar os assuntos. E isso é estressante, isso é pesado, isso é uma carga de estresse, a quantidade de conteúdo vazio que a gente tem que a gente produz hoje em dia, na época da comunicação da rede social. A gente se comunica muito, mas se comunica nada ao mesmo tempo. Né? Muito pouco se aproveita daquilo que a gente faz, mas é extremamente extenuante, extremamente cansativo. E aí como é que a gente vai fazer para poder dar conta disso tudo e ainda dar conta da nossa vida pessoal? Então nesse sentido que ser ativista é enclausurador e é sozinho, é solitário, né, em alguns momentos, porque a gente está sempre no front, levando as porradas e a gente acaba se sentindo também responsável pelas pessoas.
E essa situação é muito apavoradora, né? Você ser responsável por alguém. Eu começo a pensar sobre interseccionalidade, que é isso que você quer saber, né? Sobre a questão interseccional de raça e orientação sexual e identidade de gênero por conta de experiências traumáticas que eu passei. Eu tinha já vindo da Europa e já tinha passado pelo gabinete. E numa dessas questões existenciais eu sempre vivi com muita depressão, porque é claro, você vai viver com essa carga toda de ter tido uma vida na prostituição, ser ativista, ser uma pessoa que lida com os direitos das pessoas e não esperar que isso caia em você com algum tipo de consequência, reação, é muito ingênuo, né? Então, de todas essas depressões eu acabei saindo do trabalho na superintendência e fugindo, abandonei a minha casa, abandonei tudo. Eu passei por um período de grande depressão. Eu abandonei todos os meus móveis, deixei aqui e fui para São Paulo. E fui ser prostituta e abandonei tudo, fui ser prostituta novamente. E quando eu fui fazer isso, eu passei por uma situação de preconceito racial muito grande, porque eu trabalhava no prédio onde trabalhavam as meninas mais ricas de São Paulo, as que trabalhavam, que ganhavam muito dinheiro, as mais ricas da rua, da prostituição de rua, porque existem outros níveis de prostituição que a gente nem imagina. E ali eu sofri muito preconceito racial bem marcado, bem acentuado. E ali não tinha como mais enganar, não tinha mais como fingir que é brincadeira do fulano lá no arco-íris, dizendo que eu não devia de saber falar inglês e que sim eu devia de saber falar iorubá, né? Ou então a brincadeira de me chamar de bicha pobre, pão com ovo, ou então qualquer tipo de brincadeira racista que eu pudesse ter vindo a encontrar lá dentro do ambiente do movimento social, né? Não tinha comparação com aquilo que eu tinha sofrido ali. Aquilo foi muito explícito, muito direto. Ali eu entendi o que era racismo e como ele se manifestava nas suas formas duras. E aí eu passei a fazer uma reflexão profunda a respeito desse assunto. E uns 2 anos depois eu decidi que eu ia começar a trabalhar com o tema da interseccionalidade. E aí quando retoma o movimento social, né, depois de todos esses percalços, eu resolvo que eu vou retomar tudo e vou retomar em tanto quanto tradutor enquanto movimento social, e isso que eu tenho feito nos últimos anos. Eu vou trabalhar essas questões raciais ligadas interseccionalmente à questão LGBT e eu vou pensar como essas questões interseccionadas elas vão afetar a subjetividade das pessoas LGBTs que são negras e pretas. E aí eu vou pensar nisso tanto no processo interno de subjetivação quanto do ponto de vista das políticas públicas. E aí eu vou tentar desenvolver uma forma de trabalhar esses temas falando sobre eles, não de uma forma talvez catalogada ou científica, mas de uma forma extemporânea. Eu vou pensando e vou soltando essas pérolas, pesquisando a respeito do assunto e tentando abrir frentes para comunicar com a sociedade de alguma forma, denunciar as violações de direitos humanos que as pessoas que são LGBTs e negras sofrem por serem LGBTs e negras. E aí eu vou fazendo esse trabalho também, ele vai se expandindo junto com outras organizações que existem aqui no Brasil, primeiramente a Rede Afro-LGBT e logo depois o Fórum Nacional de Pessoas Trans, Negras e Negros. E esse trabalho também extrapola para fora em uma parceria que eu tenho com uma organização chamada Instituto sobre Raça e Igualdade, Race and Equality Institute, e que é radicada em Washington, mas que trabalha com a questão LGBT e direitos humanos negros nas Américas. E através deles a gente vai fazer uma série de incursões na OEA, uma série de audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos para fazer denúncia do Brasil enquanto país que viola os direitos humanos de pessoas trans, de pessoas LGBTs e negras. E no primeiro momento trans, eu já fiz denúncia trans e LGBT,
separada, a gente já fez 3 denúncias na OEA. Ultimamente, o que eu tenho feito, como eu falei para você, é basicamente a continuação dessa conversa, desse último comentário. Eu tenho me organizado junto com algumas pessoas espalhadas para pensar como essa questão da subjetividade das pessoas negras e LGBTs afeta elas no seu desenvolvimento enquanto ser humano, na garantia de direitos, no gozo dela dos seus próprios direitos, da sua própria vida. Eu tenho me juntado eu me juntei primeiramente com o Fonatrans, que é um grupo que a gente formou em 2013, um fórum nacional de pessoas LGBT, de pessoas trans, negras e negros, que se juntou para pensar essas questões de modo interseccional. A gente já realizou 3 encontros, a gente vai ter o 4º agora esse ano, nossos encontros nacionais. A gente já realizou campanhas, né, nacionais em prol do nome social, contra o assassinato das pessoas trans. A gente participou da consulta que a Costa Rica fez à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o direito de identidade de gênero e troca de nome. Então a gente está em todas as frontes, tanto as frontes amplas das pessoas trans, quanto nas frontes específicas que lidam com a questão interseccional de raça. E a partir desse momento a gente começou também a pensar em parcerias com outras organizações. Foi aqui a gente tem parceria também com a Rede Afro-LGBT e com o Instituto de Raça e Igualdade, fazendo todos esses trabalhos de conscientização, ao mesmo tempo também, eu não sei como que se fala, eu esqueci o nome, mas a gente pode dizer advocacy, né? De follow-up, de acompanhamento das políticas, né, nos órgãos de direitos humanos, nos sistemas de direitos humanos regional e global também, né, na ONU e na OEA. E a gente, aqui no Rio de Janeiro, ficou pensando em como a gente pode dar celeridade a essas ações, porque muitas vezes a gente só consegue... Deixa eu beber um pouquinho d'água, porque eu tô... Muitas vezes a gente só consegue estabelecer um contato efetivo com as ações ou com as organizações ou a comunicação se você é institucionalizado. Ou seja, se você tem um grupo, um coletivo que consegue fazer isso. Sozinho você não consegue. E o Fonatrans é um ente nacional. Então a gente precisava de alguma coisa local, de uma organização, um grupo, um coletivo que fizesse essa função institucional de se comunicar com a sociedade. Então é desse desejo que a gente está pensando ainda um grupo de pessoas trans e outras pessoas LGBTs também, de se reunir em prol de um coletivo que vai lidar com a questão da vulnerabilidade das pessoas LGBTs, com a questão do racismo, com a questão das pessoas com deficiência, de uma maneira geral e sempre com foco principal na interseccionalidade. Então, a minha família, pensar nessa questão da minha família é muito louco, porque tem um texto na Bíblia que fala que por não seres quentes nem seres frios, seres mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Então a minha família é morna. Minha família, ela é aquele tipo de família que nunca me bateu por ser diferente, por ter uma expressão diferente de gênero, mas também nunca foi entusiasta. Então a maneira de trabalhar deles comigo é igual da ONU, por meio de sanções. Eles simplesmente começaram a estabelecer que não vai na piscina, não, quer curso de inglês? Pra que você quer curso de inglês? Não, você não vai sair com um amigo nenhum, não, você não vai soltar pipa. O que é muito ruim psicologicamente, porque uma criança pensa que você não está sofrendo sanção porque você fez alguma coisa de errado, e na verdade o que era de errado era eu ser eu. E eu acho que a minha família também não tem essa noção. Só que essa falta de apoio deles me deixava muito incomodada. Então, quando eu abandonei minha família, eu resolvi deixá-los à própria sorte. Hoje a gente tem uma relação cordial,
Eu os visito de vez em quando, mas eu não quero estar próximo e ouvir, me submeter a nenhum tipo de julgamento. E eles me respeitam hoje, me chamam de Alessandra, todos eles. Todos, inclusive a minha avó, todos, todos, todos. Até porque eu já falei, né? Eu já mudei de nome. Se continuar, é processo. Tô brincando, mas eles nunca fariam isso de qualquer maneira, mas eu processaria. E é isso, eu acho que a família, eu tenho obrigação de cuidar. É dever do Estado, é um direito. Eu acabei de fazer um curso das Nações Unidas, onde eu aprendi que a família tem o dever de cuidar da criança e de dar amor. É dever da família entender que a criança tem uma questão. Porque se a criança é surda, a mãe vai ao médico e descobre a questão da surdez e vai cuidar da surdez da criança e tratar de adaptar ela, com os erros e com os acertos. Se uma criança é trans, a mãe tem obrigação de ir ao médico e de ir a qualquer lugar, de buscar ajuda de qualquer profissional ou de qualquer grupo coletivo para poder dar atenção e cuidado e carinho que aquela criança merece. Então, a família que não faz isso, nem que seja para fazer terapia de reversão. A família que não faz isso não é família e não está interessada no bem-estar da criança, ou então realmente não tinha capacidade de ter uma criança para criar. E infelizmente é uma mágoa que eu vou levar para sempre, de não ter sido acolhida enquanto eu era adolescente e criança pela minha família, totalmente como eu deveria de ser, abraçada, aceita, como eu deveria de ser. E talvez nem seja ainda hoje. Olha, como eu uso o ativismo para me relacionar com o passado, com tudo que eu aprendi, com os traumas. A gente vai aprendendo ao longo do caminho a pegar tudo um pouquinho, né? A gente tem que virar uma grande esponja. Então, acho que eu sou uma grande esponja. Eu vou aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu vou lendo muito, eu leio muito, né? Tem que refletir sobre a vida, sobre si próprio. É importante fazer essa autorreflexão. E sim, com certeza, a minha experiência no ativismo, ela consegue me ajudar a compreender os processos, me consegue me ajudar a fazer essa digestão dos sofrimentos e a não pirar, a não se matar, a não enlouquecer, né? E ainda poder ajudar os outros e a compreender a questão familiar, compreender todas as questões que acontecem comigo. Não é fácil, porque saber das coisas nem sempre é legal. Conhecimento às vezes é uma maldição, né? E a ignorância é uma bênção. Então, é uma responsabilidade, mas com certeza ajuda. A gente vive pensando sobre o movimento LGBT e fazendo uma análise de conjuntura para o futuro, eu acho que a gente tem um caminho bem tortuoso ainda pela frente. Nós estamos num período de recrudescimento dos direitos. Tudo aquilo que a gente conseguiu alcançar, a gente está perdendo no nível dos direitos civis. A gente tem uma situação particularmente difícil na América Latina, com o surgimento de todos esses líderes populistas e dos grupos religiosos. A gente tem o fundamentalismo religioso crescente. A gente tem as redes sociais e grupos de fake news que estão voltados especificamente para poder lutar contra os direitos das comunidades que foram incluídas recentemente nos direitos, e aí a gente está falando dos negros, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTs e uma série de outros direitos dos trabalhadores também. E a gente tem um Congresso conservador que dificulta, tem dificultado enormemente e feito quase impossível o avanço de direitos progressistas, né, no Brasil. Fora disso, a gente tem um movimento social fragmentado, que vem de um rompimento provocado pelo governo Lula, quando ele convida a maioria dos ativistas e militantes para... não só isso, foi um processo de governo que aconteceu com todos os movimentos sociais, mas que provocou um esvaziamento do movimento social. Né? Quando os líderes dos movimentos, as pessoas mais proeminentes do movimento social LGBT, passam a integrar as cúpulas de governo, nos estados, no governo federal,
deixando o movimento social num gap muito grande e numa descontinuidade do modelo de ativismo que a gente tinha, do paradigma que a gente tinha até aquele momento. Esse paradigma também muda por conta da conformação política e da forma de financiamento dos grupos e das atividades das organizações. Então a gente tem essa confluência desses dois momentos e o resultado disso é esse gap, esse novo ativismo que surge dentro das internets e das redes sociais, mas um ativismo que parece não ter uma integração completa com a história desse velho ativismo e que, portanto, também tem dificuldade de conseguir resultados práticos, do ponto de vista do acompanhamento das políticas e dos resultados institucionais, mas que, por um outro lado, tem conseguido grandes avanços do ponto de vista da disputa narrativa social. Então a gente tem esse paradoxo aí estabelecido de uma narrativa social forte, onde as pessoas LGBTs conseguem alcançar cada vez mais espaço, mas a gente tem uma história institucional de políticas públicas que está destruída, devastada, carcomida, e um movimento fragilizado, quebrado, que precisa de ferramentas e recursos para poder continuar em frente. Ser ativista é importante porque senão a gente morre, se a gente não consegue dizer o que a gente é para o mundo e não consegue existir e não consegue bater o pé e não consegue fazer valer aquilo que a gente pensa, não vale a pena estar vivo.